Boa parte dos brasileiros tem como fé o cristianismo, tanto que você vê várias igrejas católicas, você vê várias igrejas evangélicas a cada esquina, basicamente. Só que boa parte dessas igrejas tem um problema que é a questão de querer só converter as pessoas, salvar as pessoas, mas não desenvolvê-las, ajudá-las a superar os seus problemas mentais, espirituais e quem sabe às vezes físicos, né? Não sei. Então, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre isso e bem, bora começar. Olá, como vai? Eu sou Leonardo Augusto, empreendedor e criador de conteúdo, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E bem, gente, esse vídeo aqui ele é um vídeo talvez que eu gere alguns comentários me xingando e pessoas me falando mal, até porque eu não sei que tipo de público que eu vou atingir, né? Eu quero atingir sempre um público que quer filosofar, que quer pensar, que quer melhorar a sua consciência aqui, né? E o seu espírito também. Então, caso você seja uma pessoa como essa, se inscreve no canal, deixa um comentário na hora que for para debater. Agora não é o momento, mas deixa um comentário em algum momento, beleza? Gente, por que que eu decidi fazer esse vídeo falando de igreja, tá? Para quem me acompanha há um certo tempo, sabe que eu já falei bastante não, mas eu já citei várias vezes sobre Jesus, sobre Deus, sobre a redenção que eu tive, assim, eu mudei muito por causa da minha fé, eu continuo mudando muito por causa da minha fé, e essa fé e esse amor por Jesus me fez mudar e eu estou mudando a cada dia. Eu consegui perdoar pessoas que eu não esperava perdoar, eu consegui melhorar o relacionamento com parentes, como minha mãe, como meu pai em si. E teve um lado muito positivo sobre isso. Só que mesmo eu acreditando em Cristo, acreditando em Deus, orando e buscando ter mais conhecimento sobre a Bíblia, eu não frequento nenhuma igreja e dificilmente eu pretendo frequentar alguma igreja, tá? Até porque eu tenho uma mistura de crenças, digamos assim. Eu acredito um pouco em algumas coisas do espiritismo, então, assim, eu tenho uma visão de religião, assim, eu tenho uma visão espiritual muito única, tá? E assim, pessoal, amanhã eu vou visitar uma igreja que tem aqui, que é uma igreja que cheguei a tocar, cheguei a participar, cheguei a ir um certo tempo, né? Visitar um amigo meu, eu tenho conhecidos lá ainda, então volte e meia eu dou um alô lá, só para participar mesmo. E por que que eu não frequento ela todos os domingos? Eu não vou na igreja fielmente? Porque assim, gente, eu não acredito mais que nessa geração, pelo menos, vale a pena você ir na igreja. Por quê? Porque assim, gente, normalmente dentro das igrejas a gente cria um pequeno monopólio de pessoas importantes, que são os pastores, ministros, músicos, pessoas que dançam, essas pessoas que fazem algum trampo de destaque na igreja, elas normalmente são o centro ali daquela comunidade, né? Do culto ali, etc. E quando eu era adolescente, eu tocava na igreja, eu participava disso porque eu queria participar de alguma coisa, eu queria ser parte de alguma coisa. Mas não entendia necessariamente a questão de Deus, Jesus e etc. Então, depois que eu cresci e comecei a criar consciência do mundo e comecei a criar consciência de outras coisas da vida, eu comecei obviamente, eu me afastei espiritualmente, me afastei de muita coisa por muito tempo, não pensava em Deus, não pensava em Jesus, não pensava em nada, só vivia a minha vida, tá? Tentando, obviamente, melhorar, mas ainda tinha muitos comportamentos, muitas coisas erradas que eu fazia, né? Que eu não vou citar nesse vídeo aqui, mas quem sabe no futuro, então se inscreve no canal e deixa um comentário caso você queira saber. Mas assim, gente, eu fazia algumas coisas erradas, eu vassourava muito. E depois que eu tive meu filho, depois que eu comecei a ler livros como do Napoleão Hill, inclusive eu tô com um aqui, que eu vou citar um exemplo daqui a pouco, ó. Eu tô com esse livro aqui, que é o manuscrito original, vou deixar ele aqui e vou deixar o link dele na descrição também. Depois que eu comecei a ler, comecei a me desenvolver, comecei a entender coisas sobre a lei da atração, sobre querer ficar bem sucedido, sobre etc, 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 eu cheguei à conclusão que, porra, Deus existe, Jesus também deve existir, porque, né? E fui estudar a vida do cara, fui me aprofundar na vida do cara, até que eu realmente acredito que fui salvo, tá? Eu acredito realmente que eu fui redimido. Eu ainda sou um pecador, eu ainda sou um miserável, mas hoje em dia eu sou um miserável que tem consciência que eu tenho a oportunidade de mudar.
E é por isso que eu falo que a constância leva à excelência. Você permanecer fiel e permanecer buscando melhorar é uma coisa nobre, é uma coisa que vem de Deus, tá? Então, assim, gente, quando eu larguei a igreja e tal, e tive todo esse processo de ser pai, bababá, 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 e comecei a voltar ali, eu tentei fazer um esquema de ir a cada 15 dias, tá? Na igreja ali, né? Só que eu fui com um amigo, inclusive, só que eu e esse amigo, a gente debateu o seguinte, tá? Deixa eu botar um pouco aqui. Eu e esse amigo, a gente debateu o seguinte, ó. O problema que a gente vê dentro dessa igreja, das igrejas em si, é que existe muito discurso sobre conversão. Fala muito, tipo assim, parece que todo culto, não sei se são todas, tá? Eu frequentei algumas, tá? Mas boa parte das igrejas tem os cultos como uma maneira de converter as pessoas, de salvar as pessoas. E por que que eu faço entre aspas? Porque assim, provavelmente, se você já foi na igreja por um tempo, se você já acompanhou pai, mãe, avó, tio, alguém na igreja, se você já foi por um tempo, se você já buscou e tal, você vai lembrar de alguma. Eu tive um lapso de memória aqui, por isso que eu buguei a fala. Você vai notar uma coisa muito importante. Quantas vezes uma pessoa que é alcoólatra, que usa droga, que isso, aquilo, vai lá num culto porque, putz, está mal, escuta uma palavra, escuta alguma coisa, de repente a pessoa vai lá e, você aceita Jesus? Eu que aceito. Aí a pessoa vai lá e aceita. Uma semana depois ela está fazendo as mesmas merdas que ela estava fazendo. E isso não é algo puta que pariu, esse cara é um bosta, esse cara é um filho da puta, esse cara não vai ser salvo. Não é assim que funciona, tá? Então, assim, essa pessoa que se converteu em euforia, ela não deveria ter feito aquilo. Por quê? Porque quando você aceita Cristo em euforia, o primeiro sinal de dificuldade você pula fora. É sempre assim, gente. Pra quem assiste a série The Chosen, tem uma. Eu acredito que deve ter isso na Bíblia também, né? Eu não vou me recordar agora. Mas na série The Chosen tem uma hora que o Jesus da série, né? Ele fala pra. Eu não lembro pra quem que ele fala, que ele fala. Ele fala pro pai de uma moça que ia começar a seguir ele ali pelo ministério. Ele fala: Olha, eu peço muito para quem me segue, mas não peço nada. Nada demais para quem não me segue. Então essa é a parada, gente. Para seguir o cara, para seguir o Cristo, você vai ter que se fuder. Você vai ter que se fuder muito, mano. Muito, muito, muito mesmo. Cada um tome a sua cruz e me siga. É basicamente isso. Nesse livro que eu já citei aqui, o manuscrito original, tem um capítulo que o Tio Nep, eu chamo de Tio Nep, porque o Napoleão Hill, desculpa, o Napoleão Hill foi o cara que conseguiu me fazer uma ponte para conhecer Jesus, porque boa parte do que está escrito aqui saiu da Bíblia. O tio Nep pegou, transcreveu, facilitou, argumentou e conseguiu trazer um conhecimento que, como base, está na Bíblia. Que é a lei da atração, que é acreditar, que é não sei o que, não sei o que. Tudo isso vem da fé, tá? Tudo isso vem da fé, tudo isso vem da crença, beleza? Então, esse revivalismo é isso. Quando você aceita, você participa de um movimento e faz parte daquilo porque você está inserido ali, porque você está tipo assim, porra, tá todo mundo aqui louvando a Deus, cantando louvor, falando isso, aquilo, vou aceitar Jesus também. Então é isso que acontece. E essa pessoa que foi recém-convertida e que voltou a fazer merda uma semana depois, para ela vai ser muito pior, vai ser muito chato, vai ser muito foda. Eu vou te contar uma história engraçada. Quando eu comecei na igreja, eu tocava, eu fazia um monte de coisa lá. Eu comecei a ir pra igreja, fui batizado, eu fiz uma oração falando que eu nunca mais ia bater punheta, gente. Porra, gente, eu fiz uma oração falando que nunca mais ia bater punheta, pra você ter noção. E eu conto isso pro meu amigo, eu e ele, a gente racha o bico, porque a gente sabe, hoje em dia tem estudos, né? Se você fazer isso daqui, pelo menos uma vez por semana, 2 vezes por semana, é bom pro homem, é uma manutenção masculina. A masturbação é algo positivo, quanto feito de maneira correto. Inclusive, vou fazer um vídeo sobre isso aí futuramente. Tive que dar uma pausa que achei que alguém estava vindo. Então, assim, eu vou fazer um vídeo futuramente sobre isso. Se inscreve no canal, tá?
Eu já fui viciado nisso aqui, mas nunca fui viciado em pornô. Coisa estranha, né? Então acompanha para você poder ver esse vídeo aí e essa história inusitada, se inscrevendo no canal e deixando um comentário aí na hora que tiver que deixar. Então, assim, gente, para você ver como a igreja faz uma lavagem cerebral na cabeça da pessoa, eu achava que eu nunca mais ia pecar, que eu nunca mais tinha que fazer tal coisa. E a questão é que todo ser humano é falho, gente. Mesmo que você siga Cristo, tente ao máximo cumprir o Sermão da Montanha, que para mim é o que você tem que aprender e desenvolver, mesmo que você tente fazer o máximo aqui, numa hora ou outra você vai vacilar com alguém, uma hora ou outra você vai vacilar consigo mesmo, e nessa hora que você vai fraquejar. Então, supor, sou um cara viciado em cocaína e etc. Vou lá na igreja um dia, não sei o quê, começa a me sentir mal, começa a escutar o louvor, começa a escutar a gente, de repente o pastor assim, Jesus vai mudar a sua vida, tal, não sei o que, você aceita Jesus hoje? Bom, você aceitou. Uma semana depois, na primeira oportunidade, bom, você usou cocaína de novo. Eu não sei nem se eu posso falar essa palavra aqui por causa da monetização, mas tudo bem. Você foi lá e usou, beleza? Aí você vai se cobrar, você vai ficar pesando sua consciência, você vai querer desistir de tentar buscar uma vida com Deus porque você falhou uma vez. E toda essa carga pesada, inclusive a carga do inferno, tudo isso vem da igreja. Então, o meu maior problema da igreja, principalmente, é usar o inferno como manobra de controle mental. Se você não fazer tal coisa, você vai pro inferno. Que não sei o que, não sei o que. Se você fazer isso aqui, você vai pro inferno. Se você não sei o que, não sei o que. Então, assim, acaba que é muito difícil você aí querer desenvolver a sua vida espiritual, sendo que boa parte do que você vai fazer vai ser errado, entendeu? Porque aí você vão, pelo menos quando você é adolescente, criança e tá indo na igreja, você não entende muitas coisas da vida. Qual que é o maior problema de uma criança crescer na igreja, na minha opinião? A doutrina. Você acaba ensinando aquela criança coisas que ela vai acabar se fudendo na frente. Eu vou dar um exemplo. É... Eu tinha relacionamento com a mãe do meu filho, eu conversei com o pastor, pra você ver, gente, eu não tenho nada contra ninguém, tá? Eu sou amigo dos pastores dessas igrejas que eu fui, eu converso com ele, eu troco ideia, às vezes eu tomo um café com eles, eu visito de vez em quando, inclusive amanhã eu vou fazer uma visita. Então, assim, quando eu converso com ele, ele falou assim uma vez pra mim, o pastor, né? Ele falou assim, olha, você tinha que ter sido discipulado por um casal mais velho, que não sei o que lá, que não sei o que lá, para eu poder, no caso, ter discipulado para um casal mais velho, para eu poder manter o relacionamento com ela, porque a gente tinha filho e tal. E eu concordo com ele nessa parte. Eu realmente deveria ter ficado com a mãe do meu filho para poder dar ao meu filho a oportunidade de crescer com a mãe e com o pai. Mas não é assim que a vida funciona, entendeu? Eu casei. Eu comecei a namorar com 19 anos, foi a segunda namorada que eu tive na vida, no primeiro emprego que eu tive na minha vida. Eu já engravidei ela ali nos primeiros 6 meses. Então, tipo, eu me fudi um monte, gente. E descobri no final que não era o que eu queria de fato. Eu não queria ter aquele relacionamento com ela, entendeu? Eu tive o um relacionamento com ela porque eu vi nela uma oportunidade de suprir o meu vazio existencial. Nessa época que eu conheci ela, eu não fumava muito maconha. Para quem tá me conhecendo por esse vídeo, eu tenho um problema com maconha que eu já falei algumas vezes nesse vídeo e eu estou superando ele todos os dias. Se você passa por algo parecido, se inscreve no canal e me acompanha. Eu passei por tudo isso e vi que eu só tinha aquele relacionamento porque eu me sentia sozinho, porque eu me sentia com vazio existencial, porque eu não conseguia mais seguir em frente. Eu sou um cara muito existencialista, eu penso muito na questão existencial, por isso que hoje em dia eu me apego muito com Jesus e com Deus. Porque para mim o único sentido da vida é voltar para Deus, gente. Não tem muito o que fazer, é servir a Deus. Só que eu não quero ser uma pessoa que é um idólatra. Um idólatra, não digo na questão. Idólatra não, acho que não é essa palavra. Mas eu não quero ser um fanático, eu não quero ser um fanático religioso. Homossexual, vai pro inferno. Trans, vai pro inferno. Não sei o que, vai pro inferno. Gente, existem pecados sérios, existem crimes sérios que até os seres humanos punem uns aos outros. Só que ninguém pode falar para ninguém que essa pessoa vai pro inferno, porque todo mundo ainda tem uma chance de meio que de se arrepender e mudar de vida. Até o cara mais filha da puta do mundo, infelizmente, tem essa chance. Entendeu? Eu gosto de acreditar na reencarnação por isso. Então, o cara que fez muita merda nessa vida e morre, cara, ele tem que voltar de algum jeito pra pagar, mano. Ele não pode só ir pro inferno e ficar sofrendo ali. Eu acho que tem que ter alguma coisa, tem que ter uma redenção mais digna que ajude o próximo, né?
Então, assim, gente, ir na igreja hoje em dia é você participar, é uma parada assim foda. Tipo, hoje em dia virou espetáculo, hoje em dia virou motivo de você apontar o dedo na cara dos outros, porque tal pessoa não faz aquilo. Eu tenho amigos homossexuais, eu tenho amigos que não têm um estilo de vida, que são de Umbanda, por exemplo, meu primo é de Umbanda. Tenho pessoas do espiritismo que eu conheço, que são amigas minhas. Eu tenho uma crença mais voltada para o espiritismo, no caso, também. E todas esses tipos de pessoas que eu citei até agora, muitas vezes dentro da igreja eu vi falarem mal delas, principalmente dos espíritas, que eu acho uma puta sacanagem. Uma vez eu fui num centro espírita visitar e a esposa desse pastor que eu citei agora há pouco, ela falou: Nossa, Leonardo, mas você não tomou o passe, né? Que não sei o que lá. Na cabeça dela, o passe, gente, para quem não sabe nada de espiritismo, o passe basicamente tu vai numa sala com os neon azul e a pessoa fica assim vibrando energias positivas para você, entendeu? E esse é o passe. É isso, a pessoa chegar aqui e vibrar uma energia positiva para que você possa se limpar espiritualmente, tá? Esse é o passe. Ela perguntou para mim, ela falou do passe para mim em um tom de preconceito que eu fiquei muito de cara, mano. Fiquei muito de cara com ela, mano. Tipo assim, falei, caralho, mano, porra, os cara recolhem roupa, os cara entregam comida de graça, os cara ajudam um monte de gente e tu tá com tom de preconceito, velho. Tipo assim, eu não consigo entender isso. Então, assim, gente, eu não tenho um pensamento para frequentar culto mais, para frequentar uma igreja, para participar de grupo de jovens é foda, né? Eu tenho 24, bem que eu sou jovem, né? Entre aspas, né? Mas tudo bem. Eu não tenho mais paciência para frequentar esse tipo de coisa, mano, porque o Cristo que eu conheci é um Cristo que, cara, quem segue esse cara vai se fuder. E não tô falando isso de uma maneira negativa, é se fuder porque ele pede muito, cara. Se você busca Jesus, se você busca Deus, quanto mais consciente você é da graça de Deus, quanto mais consciente você é do poder de Deus, mais você vai ser obrigado a melhorar, mais você vai ser obrigado a deixar de ser aquilo. Jesus fala para Nicodemos: aquele que quiser ver o reino dos céus terá que nascer de novo. Aí Nicodemos lá fala assim: terei eu que voltar ao ventre de minha mãe? Entendeu? E o que ele quis dizer com nascer de novo? Ele quis dizer, gente, que você vai ter que abandonar os seus hábitos antigos, você vai ter que mudar. Então, assim, não adianta você vir num culto aceitar Cristo, falei isso, aquilo, e na primeira semana você tá ali fazendo merda e desistir. Se você passou uma semana, fez merda, é aí que você fala: Deus, eu vou vencer esse problema. Eu aceitei o Senhor na minha vida, eu vou vencer esse problema em teu nome. Quando eu comecei a levar Deus a mais sério, gente, foi quando minha vida começou a mudar de fato. E eu ainda estou num processo de mudar a minha vida de fato. É agora que eu comecei a ganhar mais dinheiro, tipo, na questão de arrumar clientes. Agora que eu tô começando a viver uma vida mais abundante na questão, tipo assim, porra, gente, antigamente eu não tinha dinheiro para ir comprar pão ali, gente. Eu fiquei meses ali sem receber nada, entendeu? Desde que eu decidi mudar algumas atitudes na minha vida. Só tô testando a iluminação. Então, assim, pessoal, esse é um vídeo aqui, um vídeo de desabafo, tá? Amanhã eu vou fazer a visita no culto lá, pra você ver que eu não tô de caô nem nada. E eu tenho como crença essa questão de que seguir Jesus não é fácil. Seguir Jesus é você querer mudar todo dia, você se esforçar todo dia, você buscar ser melhor mentalmente, espiritualmente e fisicamente, porque um corpo saudável faz uma mente trabalhar mais, uma mente saudável faz o seu espírito evoluir, né? Já que o espírito e a mente são quase a mesma coisa aí, tá? Então, assim, eu tento treinar, eu tento ler, eu tento abrir o meu negócio, não porque eu quero só ficar rico, porque eu quero ganhar rios de dinheiro, porque eu acredito que esse estilo
de empreendedor, esse estilo de trabalhar, para mim, está muito ligado à vontade que eu tenho de melhorar todos os dias, porque quem quer empreender, quem quer ter negócio, quem quer prestar um serviço e CPJ, tem que entender que a excelência ela tem que estar junto. Então você trabalha para entregar algo bom, para melhorar a vida do teu próximo, mas também para ganhar dinheiro e melhorar a sua vida. Esse é o capitalismo legítimo, né? Uma vez o Nando Moura falou que o capitalismo não é justo nem injusto, ele simplesmente é o que é. E é o melhor, sempre vai ser a melhor forma de organização do ser humano, o capitalismo. Você paga por um serviço ou algo e recebe. Então aí as pessoas ficam ao critério delas para vender e fazer o que quiser, né? Isso que é foda também, né? Aí vem a parte negativa. Mas o capitalismo é isso, gente. É entrega, demanda, demanda, entrega e etc. Bem, pessoal, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um comentário, deixar um like. Comenta aí, vamos debater o que você acha. Você acha que realmente faz sentido o que eu tô falando? Eu realmente vejo que as igrejas só querem converter a galera. Eles não querem saber se você vai lá. Eles só querem números dentro dela. Ah, a minha igreja tem mais pessoas lá dentro do que você. Ah, a minha tem não sei o quê. Então eu noto que hoje em dia parece que os líderes religiosos estão voltando a ser fariseus legítimos, né? Que é só julgar, julgar, julgar e atrapalhar a pessoa. O cara que tem um estilo diferente totalmente, tem um estilo de vida totalmente diferente de um cristão tradicional que vai ali na igreja todo domingo, às vezes aquele cara tem mais bondade no coração do que um cara que está lá dentro, entendeu? Então a gente não pode julgar as pessoas de nenhuma forma possível, a gente não sabe a dor do outro, a gente não sabe o que o outro passou. E eu vejo esse problema nas igrejas, esse julgamento, entendeu? Quando eu era adolescente, eu era extremamente raivoso, eu tinha muita raiva no meu coração, porque eu não cresci com meu pai, tinha problema com a minha mãe, e eu levava essa raiva para dentro da igreja, eu tratava as pessoas em minha volta com raiva, com inveja, era ignorante, falava com as pessoas de uma maneira errônea, né? Tipo assim, na questão de ser um bosta mesmo. A pessoa me perguntar um negócio, eu respondia da forma mais idiota possível, mais ignorante possível. E tudo isso estava ligado a mim mesmo. Não era sobre a outra pessoa, era sobre mim. Então, quem julga demais, quem fala demais, quem aponta demais, não está apontando para si mesmo. Jesus falava isso, né, meus amigos? Não adianta você falar do cisco que está no olho do seu irmão se você tem uma viga no teu olho. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho. Então é basicamente isso, tá? Muito obrigado por assistir, muito obrigado por se inscrever, muito obrigado por comentar e não se esqueça que